invisível coro dos mortos imortais, que vivem recordados nas mentes dos humanos, por eles melhoradas. Posso eu encontrar assim um céu mais puro, onde a presença grata de um bem, que se difunde, impere e cada vez aumente em difusão. Então me unirei ao invisível coro, que encanta e alegra o mundo com as suas harmonias. O suficiente comentário do Sr. Burchell a respeito devia ser, para Ulisses. Já mostrei que há pessoas, mesmo entre os espíritas, que são por temperamento indiferentes em relação à vida futura, e a quem a ideia do aniquilamento não é desagradável. As provas da imortalidade baseiam-se em alguma coisa menos flutuante que os desejos da raça humana. Os melhores homens podem estar sujeitos a disposições de ânimo, que os levem a desejar repousar como uma criança fatigada e gozar de um sono sem fim. E esse estado da alma, que pode considerar o aniquilamento como mais desejável que uma vida contínua em um estado mórbido e excepcional, não está totalmente fora da linha das minhas simpatias. Mas o estado normal e são é indubitavelmente o da perfeita apreciação da vida como vida, é a sensação da criança bem mimada, para quem a vida consiste no brinco e na alegria. Uma imortalidade de influência post-mortem, é, no entender do positivista inglês, Frederick Harrison, a justa, suficiente e grande aspiração do homem. A continuação da vida como os selvagens e as crianças imaginam, como o vulgo a olha, como Sócrates e o Cristo a criam, é para esse superfino filósofo um escândalo e uma ofensa, somente merecedora de desdém e zombaria. Recomendando o encantador substituto que dá a imortalidade da concepção vulgar, diz ele, agora, nós, os positivistas, coloquemos as nossas esperanças num terreno mais seguro e social, porquanto o nosso futuro é simplesmente uma existência prolongada pela sociedade. E quando uma mãe chorosa pela perda de seu filho querido vacila e pergunta, que me importa o bem da sociedade, quando, daqui a poucos anos, eu e meu filho não seremos melhores que um torrão de terra? O sublime contista busca inverter o jogo, respondendo em uma explosão de desdém, isso é puro materialismo. E a teoria física da outra vida? Isso é a negação anti-espiritual da alma e a sua prisão à argila do corpo. Depois de conhecer essas suas palavras, o leitor não ficará surpreendido sabendo que o Sr. Harrison se atira excessivamente irado contra os fatos espíritas que, se são reais, diz ele, convertem seus raios baratos em uma fantasmagoria teatral, pelo que ele denuncia o espiritismo como assunto desagradável, acusa os homens de ciência de se chafurdarem nessa imundície e descreve os inteligentes investigadores de Londres, que declararam genuínos os fenômenos obtidos por intermédio de Slade, como curvados ante os embustes de um especulador yankee. Parece haver alguma coisa de consternação no meio de toda essa raiva. O ar de grave sobranceria com que o Sr. Harrison ostenta olhar do alto para os sórdidos aspirantes de uma vida imortal, como se eles estivessem regateando o preço do seu jogo, seria cômico, se não despertasse um sentimento de compaixão. O Sr. Harrison possui, como ele acredita, noções exaltadas da alma, mas pensa que a imortalidade, no sentido vulgar, abate a dignidade da alma, em vez de exaltá-la. Censura o materialismo por exagerar a importância dos fatos físicos e ignorar o que se refere ao espiritual, mas o espiritual, em seu vocabulário novo e independente, se reduz simplesmente à nossa influência póstuma. Em sua apreciação, a influência que exerce um morto é mais espiritual que a exercida por um vivo. Desde que a nossa influência póstuma, pelos nossos inocentes erros de opiniões ou atos mal entendidos, pode ser mal ou boa, o conforto fornecido em seus ensinos sobre esse ponto, a concepção ordinária, não é realmente grande, apesar de classificar de pessimistas aqueles que o contradizem, e diz que o diretor providencial de todas as ações humanas é o grande poder da humanidade fora dos seus pressentimentos estéticos. A sua grande objeção ao fato da imortalidade é que ele não acha um meio de explicar a continuação da vida sem estar presa a uma forma humana e a um mundo humano. A resposta do espírita deve ser: há uma forma e um mundo para o homem na continuação da vida, em que entra depois que abandona a sua forma física e este mundo dos sentidos externos. Entre os ativos iconoclastas de hoje, o Sr. Leslie Stephen, de Inglaterra, é um dos últimos a quem os espíritas devem dirigir uma palavra de desalento, indicando os pontos fracos das crenças religiosas correntes, e mostrando quão pouco as necessidades da moderna inteligência científica, a respeito da alma, são atendidos nos comuns ensinos teológicos. Eles vai, sem o querer, desbravando o caminho para o advento da ciência psicológica, que aceita a imortalidade humana, não somente como um postulado da razão, mas como dedução de fatos demonstráveis.
Longe está, ele de pensar assim sobre o caso em si mesmo. Acusar o espiritismo seria para ele desordenar a sua equabilidade filosófica e dispor-se, como se deu com o Sr. Harrison, a usar de expressões de ódio e desprezo, que em nada influiriam sobre a convicção dos judiciosos investigadores da verdade. Tratando dos espíritos, diz aquele escritor que eles realmente mostram como a crença em outra vida pode ser enlaçada a uma forma mais adiantada do materialismo, o que simplesmente afasta o Sr. Stephen do que pretendemos, não é a teoria, mas os fatos. Fatos totalmente independentes da questão de se saber, se eles podem chocar uma pessoa suscetível, abatendo-a ou exaltando-a. Na outra, como nesta vida, isso depende totalmente do caráter do indivíduo, a saber, se ele se deixará abater ou exaltar. Em publicação aparecida no último número do Fortnightly Review, o Sr. Stephen informa-nos de que a chamada crença numa vida futura, seja no inferno, seja no céu, foi sempre um sonho e nunca, restritamente falando, uma crença real. Repudiando os fatos espíritas, como ele faz, pode consequentemente manter essa teoria, e olhá-la como hábil explicação de todos os fenômenos religiosos, inclusive o desafio feito à morte pelos mártires, e outros notáveis incidentes da história humana, demonstração de uma predominante fé em Deus e no mundo invisível. Dizer que cada homem é a medida de outro, relativamente aos desenvolvimentos de suas faculdades íntimas ou anormais, é um erro em que os mais astutos pensadores frequentemente caem pela simples ignorância de certos fatos supersensoriais, mas não sobrenaturais, conhecidos em todas as idades do mundo pelos observadores, em cujas experiências eles se deram. O argumento dessa classe de pensadores de que o Sr. Stephen é o tipo, é o seguinte: não posso ver sem o uso de meus olhos, porque os outros poderão. Não posso cair em transe e ver e ouvir coisas não expressas pelos órgãos vocais, porque esperais que eu creia, que um Saulo de Tarso tenha sido mais favorecido sui eu nesse sentido. Se Slade ou Atkins podem obter a escrita independente de algum invisível ser inteligente sobre uma lousa, por que não posso eu receber semelhantes manifestações? Dizendo que a crença dos homens em uma vida futura tem sido sempre um sonho e nunca, restritamente falando, uma crença real, o Sr. Stephen mostra simplesmente que as suas preocupações cegam-no a respeito de fatos notórios. Pitágoras, Hesíodo, Píndaro, Sócrates, Platão, Aristóteles, Plutarco e a maioria dos grandes pensadores da antiguidade fundaram suas crenças na imortalidade da alma sobre fenômenos, objetivas ou subjetivas, idênticas aos provados pelo espiritismo, verificados pela observação e sancionados pela razão. Dizer que esses homens não criam, mas simplesmente sonhavam, é avançar um disparate, totalmente alienado da verdade. Melanchthon diz: eu mesmo já tenho visto espíritos, e conheço muitas pessoas sisudas que não só os têm visto, como conversado com eles. Lutero dá igualmente um forte testemunho da existência dos mortos em formas espirituais, como o fazem Calvino, Richard Baxter, Knox, Oberlin e centenas de outros homens igualmente eminentes. Suporá o Sr. Stephen que os milhares de homens sinceros, que fomentavam as perseguições contra os feiticeiros, não criam realmente na existência dos espíritos e numa vida futura. Suporá ele que homens como Glynwill, Henry Moore, Baxter e Wesley construíam meramente sobre sonhos loucos, quando afirmavam suas solenes convicções, baseadas no conhecimento de fenômenos, de que a morte não destrói o homem, mas simplesmente faculta a ida de seu espírito para o mundo espiritual. Deve faltar alguma coisa nas capacidades simpáticas daquele que classifica os homens em hipócritas e vítimas. O Sr. Stephen apresenta a seguinte explicação da crença das tribos, não civilizadas, na imortalidade. A inteligência infantil tolera as contradições. Não é surpreendente que um corpo que tenha sido enterrado ou consumido pelo fogo apareça de polvo em seu primeiro estado, e o fato de a morte pôr termo à vida é apenas ligeiramente firmado na experiência. Se o meu cão vir alguma coisa que o faça lembrar-se de mim, depois da minha morte, ele aceitará a visão sem o mínimo choque de surpresa. A alma infantil, como presumimos ser a do selvagem, está no mesmo caso. Há um duplo corpo, e não é naquele que foi enterrado, que a infantil inteligência acredita. E possível que o Sr. Stephen ignore isso. O Sr. Ibet Taylor, que na sua primitiva cultura examinou cuidadosamente a questão sem parcialidade, diz que, em resposta à questão, haverá espíritos. Acha que todas as nações, mesmo as de mais baixa cultura, respondem, sim. E por ser diretamente oposta à verdade à asserção do Sr. Stephen,
Tylor acrescenta o seguinte testemunho conclusivo, vol. 12, pags. 384,387. A crença nos seres espirituais aparece entre todas as raças inferiores com quem temos obtido mais íntimo conhecimento. A concepção de uma alma pessoal, ou espírito, entre as mais baixas raças, pode ser definida do modo seguinte: e uma imagem humana, transparente e insubstancial, em sua natureza, uma espécie de vapor, nuvem ou sombra, a causa da vida e do pensamentos nos indivíduos animados, possuindo independentemente a consciência pessoal e a volição do seu dom corporal, passado ou presente, capaz de deixar o corpo muito atrás, para viajar rapidamente de um a outro lugar, ordinariamente impalpável e invisível, apesar de manifestar também o poder físico e especialmente aparecendo ao homem dormindo ou acordado, como um fantasma separado do corpo, do qual ele apresenta a semelhança, apta para entrar, a pulsar-se e agir nos corpos de outros homens, de animais e, mesmo, de coisas. A noção do Sr. Stephen, portanto, sobre a qual baseia a maioria de seus insultos ao espiritismo e a sua negação da imortalidade é simplesmente um erro impróprio de um homem que pretende dar uma instrução científica acerca dos fundamentos da crença humana em um estado futuro, e que atribui tudo ao sonho. Na notícia do Sr. Tylor sobre a natureza e a gênese da crença entre as raças atrasadas é interessante acharem-se suas noções acerca do corpo espiritual correspondendo às provenientes dos bem estabelecidos fatos do espiritismo. Surpreende-nos que um pensador tão sutil, como o Sr. Stephen, não tenha observado que o rude realismo daquelas inteligências infantis, de que ele fala com desdém, podia libertá-lo da confusão do corpo enterrado ou queimado com o corpo espiritual adotado pelo ser humano desprendido da carne, com o fim de manifestar-se aos mortais. Isso é justo porque a inteligência infantil do selvagem não tolera contradições, porque ele crê que a morte não destrói a individualidade do homem, que se pode manifestar com uma forma e vestidos semelhantes aos com que foi conhecido na vida terrena. A noção do Sr. Stephen de que um cão não sente um choque de surpresa, vendo a volta de um morto, é totalmente gratuita e científica. O cão que, durante dias, permaneceu ao lado do corpo inanimado de seu dono, tendo notado o abatimento das feições que lhe eram familiares, com toda a probabilidade fugiria uivando, se esse dono de súbito lhe aparecesse com outro, ainda que semelhante corpo, mostrando a aparência vigorosa do corpo vivo, cuja ausência causava seus lamentos. Quem estuda os fenômenos psicológicos entre os animais mais baixamente colocados, encontrará numerosos fatos justificativos dessa conclusão. Os cães e os cavalos mostram-se muito agitados nas ocorrências a que os homens chamam manifestações espirituais. Não há mesmo um fragmento ou sombra de razão ostensiva, dizem o Sr. Stephen, que confirme a imortalidade do homem, com exclusão dos brutos. Isso é já do terreno do dogmatismo, mas ele devia saber que os espíritas geralmente não excluímos a criação bruta da imortalidade. O espaço deve ser barato no universo sem limites e a palavra onipotência é enorme. Há lugar para todos. O Sr. Stephen não devia calar o fato de filósofos eminentes como Leibniz, cristãos eminentes como o Bispo Butler, e físicos eminentes como Agassiz, acreditarem na imortalidade dos animais inferiores. A opinião comum que destina à morte eterna todos os seres organizados, com a única exceção do homem, empobrece o universo, diz Carlos Bonetti, o grande físico suíço, e muitos espíritas com ele concordam, seguindo de perto o Sr. Smith, o eminente botânico inglês, que diz não é possível explicar a fisiologia dos vegetais, mais que a dos animais, sem a hipótese de existir em ambos um princípio vital. Se há um mundo espiritual ilimitado, se a vida é uma graça celeste, porque há de alguma coisa morrer totalmente na sua parte espiritual mais que na parte física. Plutarco diz, a corrupção ou morte de uma criatura não é o seu aniquilamento ou redução ao nada, mas uma passagem do ser libertado para um estado invisível. Há quem deseja saber se a alma é imortal. Apolônio, um dos maiores médiuns da antiguidade, responde sim, imortal, como tudo. A vida essencial de todas as coisas é imperecível. No estado presente dos conhecimentos científicos, aquele que acredita somente na existência do que pode ver e pesar, não é mais séptico que o crédulo, e esta deve supor-se ser a prédica do Sr. Stephen, porque o fato de a alma separar-se do seu corpo mortal lhe parece ser a sua separação de toda a espécie de organismo possível, pelo qual ele preservaria a sua individualidade, e contudo as ciências química e mecânica admitem a possibilidade de um organismo eletroluminoso, invisível aos nossos olhos exteriores. Assim também, diz ele,
Nenhum argumento poderá ser apresentado em favor da imortalidade no futuro, que não seja também válido em favor do passado. Isso parece levar-nos a dizer que a existência post-mortem implica uma eterna preexistência, ideia sustentada por Platão e aceita por muitos espíritas, inclusive quase todos os de França, discípulos de Allan Kardec, e que muitos comentadores atribuem ao próprio Cristo. A tentativa de empregar a hipótese contra a crença corrente na imortalidade denuncia o artifício a que o Sr. Stephen recorre no seu pleito especial. Que todas as almas preexistiam potencialmente em Deus é da boa doutrina ortodoxa. Região dos sonhos é a frase favorita de que lança a mão o Sr. Stephen para mesquinhar a crença na imortalidade. Essa região dos sonhos, diz ele, é a incorporação das nossas esperanças e temores. O mundo plástico da imaginação se sujeita a cada desejo apaixonado que se desperta em nossas naturezas. Todo esse processo é substancialmente poético. A emoção pura não conhece limites. Não duvidamos de que ele sinceramente considere isso como a solução final de todo o mistério, porquanto possui a faculdade de cerrar ouvidos aos fatos que tendem a desarranjar as suas teorias primorosamente arquitetadas. Ele assume uma atitude de desdenhosa compaixão diante da forte e sempre crescente hoste das testemunhas que afirmam a existência de certos fenômenos justificativos da hipótese espiritualista, e considera essas testemunhas como mentirosas ou, pelo menos, alucinadas. Desconfia da autoridade das emoções, comparando-as com a faculdade especulativa, pela qual chega às conclusões. A prova real, diz ele, dos que creem na imortalidade, e a das emoções. Seu argumento severo e único é que nós só nos firmamos nas emoções. A crença na imortalidade, fundada na observação cuidadosa dos atuais fenômenos e na experiência pessoal, não é hoje mais emocional do que a de Franklin em eletricidade que ele extraiu das nuvens. A asserção de que a convicção da imortalidade entre os homens, selvagens ou civilizados, não é realmente uma crença, mas sim um sonho, patenteia-nos antes uma audácia da inexperiência do que a sobriedade nascida do conhecimento. Já demos a refutação disso, feita pelo Sr. Taylor. Todos os que conhecem os escritos dos padres da Igreja Cristã, especialmente de Orígenes, Tertuliano e Agostinho, darão testemunha do fato, de que os fenômenos objetivos, indicando uma agência espiritual com que eles estão pessoalmente familiarizados, é a base verdadeira da sua primeira crença na imortalidade. As memórias da Igreja Católica mostram quão largamente a crença tem sido vivificada e amplificada pelo conhecimento dos fenômenos, que ela tem testemunhado no seu começo e que frequentemente foram confundidos com as maravilhas da natureza. As emoções podem ser enganosas em nossas rápidas conclusões, levando a razão especulativa a errar em seus juízos. Um só ser possui a infalibilidade. Mas emoção que se revolta contra a injustiça, ou se inflama contra a baixeza, ou desperta em um interno deleite ao reconhecer a beleza, seja na natureza externa seja nos atos humanos, não indicará a eterna verdade, do mesmo modo que a razão que conduz o Sr. Stephen aos desatinos, para os quais tenho chamado a atenção. Ele fala de processos poéticos como para oferecer uma variante aos científicos, como se, em tudo o que é simbólico e metafórico na poesia, as maiores verdades da existência não se manifestassem frequentemente por intuição por meio dos menos educados e experimentados bardos. Que deu a Shakespeare tão grande reputação, a não serem as verdades para as quais ele encontrou elocuções expressivas, formas naturais pelas quais ligou todo o mundo em um só todo. Os mais elevados processos poéticos são, muitas vezes, aqueles em que o poeta é dominado por uma verdade universal e procura exprimi-la. Os mais baixos são aqueles em que ele dirige, em vez de ser dirigido, e perde assim sua alta inspiração. O próprio Shelley, como já o declarei, sendo externamente ateu, era internamente um homem demoníaco com uma fé intensa na imortalidade, bastante para substituir o reconhecimento desta. O erro dos raciocinadores da ordem do Sr. Stephen consiste em querer somente pesar na balança da razão especulativa um assunto que exige a cooperação de todas as faculdades e energias latentes e desenvolvidas do homem. Afastar todas as provas emocionais e físicas e dizer a razão desajustada, agora só vós decidireis essa questão da imortalidade, como se a observação não tivesse contraditado a razão em milhares de grandes exemplos históricos. É tão astuto como, se um indivíduo assentado em um trem de ferro parado, vendo passar ao lado um outro trem em movimento, dissesse aos seus sentidos da visão, decidi somente vós se o trem está se movendo. As emoções que contrariam a razão chegam frequentemente a verdades mais altas do que as que a razão sonhava. John Maynard,
que se conservou ao leme de um navio incendiado, até poder lançá-lo à praia, e salvou centenas de vidas com o risco da sua própria, obedecia à sua razão hesitante, ou à sua natureza emocional que o impelia a esse ato heróico. Desmerecerá a nobreza da sua abnegação por ter nascido de emoções? A função da razão meditativa, só tomando conhecimento das relações das coisas, é importante, e os espíritos que se baseiam tanto em suas deduções serão os últimos a disputá-las. Há, porém, uma razão mais penetrante que aquela que argumenta e duvida, razão que sente e decide sem nenhum raciocínio consciente ou apreciação de argumentos. Por isso é fundamentalmente real que quase todas as verdades se prendem ao nosso temperamento e nos são dadas em afetos e intuições, e as discussões e indagações nisso influem menos que o temperamento. Como os homens costumavam no começo construir os seus sistemas do mundo independentemente dos fatos da geologia e da astronomia, assim os pseudocientistas de hoje pretendem elevar ou derrubar sistemas psicológicos, independentemente dos fatos do sonambulismo, mesmerismo e moderno espiritualismo. O Sr. Taylor, como se antecipando a uma recente e extraordinária distinção do Sr. Frederic Harrison, observa com acerto que está aparecendo uma psicologia que faz pela alma o que nenhuma outra tem feito. Entretanto, a definição da alma, diz ele, ficou sendo, desde o começo, a de uma entidade animadora, separável e sobrevivente, o veículo da existência individual. Se a crença em uma vida futura foi em todos os tempos um sonho, e não, restritamente falando, uma crença, é porque as especulações subjetivas tinham substituído os fatos objetivos. Entre os primeiros cristãos, a concepção de uma alma corporal envolta, como a larva, no corpo terrenal, concepção simples, clara e primitiva, era geralmente aceita no tempo de Gregório de Nissa, 331 a 394, e de Agostinho, 354-1430. E manifesto, diz Alan, a todos os que têm lido a correspondência de Descartes, 1640, que o dogma da imortalidade da alma, em vez de ser geral, como presumimos, não era muito conforme com a opinião comum do seu tempo. E Descartes, cumpre notar, ensinou que não havia sólidas provas da imortalidade da alma, exceto as fundadas na revelação. Simpatizando completamente com a parte negativa dessa noção, a moderna escola ateísta e saduceísta tem repudiado as provas que o Espiritismo apresenta das faculdades supersensoriais no homem. Não nos deve causar espanto o fato de esses filósofos se mostrarem tão extremados em suas denúncias. Justamente quando a ciência saduceia parecia ir tendo suas ideias firmadas, limitando cada vez mais a noção de uma alma até então crida substancial, até que ela se perdesse na inteira descrença, surge esse monstruoso e desengraçado moderno espiritualismo com seus fenômenos, grotescos e irresponsáveis, e ameaça destruir a obra em que se empenhavam tão solicitamente os Bushners e os Aikels, os Stephens, Frederic Harrisons e Cliffords. Será para admirar que eles percam a calma? O Sr. Stephen estigmatiza, taxando de mera avidez de vida, a crença de tantos homens na imortalidade. Pouco antes disso, com uma pequena incongruência, disse ele que isso não era uma crença, mas um sonho. Hoje, porém, essa afirmativa só manifesta o intenso desgosto de uma natureza egoísta de afastar-se de toda a probabilidade de gozo. Isso demonstra um respeito tão alto por uma misérrima individualidade que, se ela não for preservada, o universo se tornará indigno da vida. Não é próprio de uma mentalidade consciente e justa, logicamente considerar-se mais digna que todo o universo imaterial. Que vale um universo de pó, fogo e gás, comparado com as misérrimas individualidades de um Shakespeare ou de um Newton? A mente que pode criar o belo, ou medir os sóis, os sistemas e os seus movimentos, não será alguma coisa maior que esses sóis e sistemas mesmos, se eles forem desligados, como são na teoria ou filosofia do Sr. Stephen, de toda a referência com um divino ordenador. Se, usando da frase avidez de vida, o Sr. Stephen consegue alguma coisa, é somente estigmatizar, por uma expressão de desdém, esse anelo intenso por um estado de existência melhor e mais elevado, já experimentado por muitas das mais exaltadas mentalidades de que temos lembrança. E inegável que esse anelo pode, muitas vezes, ser sentido por uma natureza egoísta, como também a apatia ou o desgosto, que se traduzem na indiferença ou aspiram ao aniquilamento e podem ser uma sugestão egoísta ou uma idiosincrasia mórbida. Uma apreciação, porém, das possibilidades da vida em um universo inesgotável, e um desejo intenso de viver, amar e aprender,
Tendo em vista tudo o que é vida, amor e ensinamento, pode ser um sentimento, de todos o mais grato ao doador da vida, caso exista um doador inteligente. Se isso é egoísmo, é um egoísmo divino, desejoso de crescer, um egoísmo que todas as almas amantes recomendam como mais subido e melhor que a ausência dele. O Sr. Stephen não poderá ignorar a nobreza desse desejo de imortalidade inspirado pelos puros afetos, pois condescende em se referir a ele com um ar de simpatia protetora, qualifica de mundo plástico da imaginação é como ele caracteriza a vida futura, que pode, às vezes, representar a fortaleza do amor. Não podemos nem queremos crer na perda daqueles, cujas vidas pareciam ser uma parte da nossa essência. Uma crença causada, não posso dizer em que base firmada, por esse amor apaixonado é tão patética e mesmo sagrada que o incrédulo, em sua presença, tem receio de manifestar suas dúvidas. Como então o nosso compassivo incrédulo enxuga seus olhos e vai dizer que pode persuadir o mundo de que não há vida futura, de que tudo isso pertence à região dos sonhos, e de que os santos, os videntes, e os devotados pensadores de todas as idades não foram melhores que os visionários frívolos e imbecis, que imaginam crer quando não fazem mais que sonhar. Desconhece ele inteiramente o fato vital e momentoso de que a crença dos santos e dos sábios pode ter subido muito com o conhecimento dos nossos fenômenos. A mentalidade assim circunscrita nas limitações de um grosseiro e morto materialismo, que nem mesmo pode crer que os outros homens realmente creiam na imortalidade, é o ensino do desespero, sem argumentos e sem fatos. Não tenho esperança de acalmar a fúria que o Sr. Stephen manifesta contra o espiritismo, mas tenho confiança em que antes de aventurar-se a discutir de novo a gênese da crença na imortalidade, ele estudará um pouco os fatos e buscará explicá-los, se puder. Sua asserção de não haver nessa crença elementos além dos sonhos e emoções é inutilizada pelo peso esmagador da evidência contrária. Do fato de serem os fenômenos conhecidos pelos selvagens e homens civilizados nasce a primeira crença séria na imortalidade. Até onde a tradição alcança, nós encontramos a crença e as indicações de sua origem. Toda a história, toda a mitologia, toda a literatura e toda a ciência médica contribuem, auxiliando-se, para nos dar a evidência desse fato. O espírito estudioso encontra os fenômenos corroborados e explicados pelas ocorrências de hoje. As escrituras hebraica e cristãs são um rico repositório desses fatos, muitos dos quais ficam sem sentido sem a chave que oferece o inteligente espiritismo. Sua inequívoca semelhança, com os do presente dia, mostra que eles todos pertencem ao mesmo grupo. Os investigadores superficiais atribuem todos os fenômenos espirituais à região dos sonhos, ou querem explicá-los por preocupações, alucinações, pelo hipnotismo ou alguma outra espécie de impostura. Tais explicações, porém, não têm valor. Observadores cuidadosos se estão apresentando em número crescente, pedindo uma solução que torne conhecido, de todos, esses fatos irrefutáveis. Quando milhares de inteligências contemporâneas podem atestar a realidade da escrita direta à plena luz do dia, em condições que em nada variam das guardadas nas observações científicas, esse fenômeno estupendo deve ficar isento dos apupos, das sentenças oraculares da região dos sonhos e da falibilidade das emoções. O tempo se aproxima, em que os homens científicos devem encarar esses fatos de frente. Há de também chegar o tempo em que as especulações, como as do Sr. Stephen em relação à questão da origem da crença na imortalidade, serão de mínimo valor se não vierem acompanhadas da admissão e explicação dos grandes fenômenos do espiritismo. Esses fenômenos se vão colocando acima do terreno do sarcasmo mordaz, do mais elaborado antagonismo de escritores malévolos e filósofos amadores, e hoje o melhor plano que esses opositores têm a seguir é admiti-los francamente, examiná-los, como o Sr. Stuart Glennie, mostrar que eles não têm significação espiritual. Talvez então possam ser mais bem-sucedidos do que o têm sido. Capítulo 11. O sentimento da imortalidade. A darmos crédito ao testemunho humano, o desejo da continuação da vida, depois da dissolução do corpo terreno, é muito diferente nos diversos raciocínios. Para uns, provavelmente a maioria, a ideia da completa extinção do ser é repulsiva. Para outros, e entre esses estão pessoas de alta cultura e pura moralidade, esse desejo parece fraco e vacilante. A aceitação de uma falsa psicologia, com a adoção da noção cartesiana, extinguindo a velha crença no organismo espiritual, tem influído, não só dando nascimento ao cepticismo dominante em relação à imortalidade, mas ainda engendrando a indiferença que se apresenta tantas vezes. Que isso procede,
muitas vezes, do próprio temperamento, é também real, mas as concepções errôneas, a respeito da natureza psíquica do homem, devem inquestionavelmente conduzi-lo a noções que concorrem para o enfraquecimento do desejo natural da continuidade da vida. Conheci bastante a falecida Harriet Martineau, quando ela residia em Washington no inverno de 1834. Era então uma unitária, a julgar por seus escritos. Subsequentemente caiu no ateísmo, parecendo ter sido antes por sentimentalismo ou temperamento que por arrastamento da razão. Como é absurdo e horrível, disse ela em uma de suas cartas, conversarmos diariamente a respeito das nossas disposições passageiras e mesquinhos interesses com um suposto autor e guia do universo. Se esse autor, porém, é ao mesmo tempo julgado como a fonte da nossa própria vida e natureza, onde se encontra logicamente esse absurdo? Em vez de uma razão ou de um argumento, alguns homens não fazem mais que exprimir simplesmente o estado de seus próprios sentimentos ou suas desarrazoadas conclusões, como se fossem autoridades na questão. Mas a opinião de uma pessoa, que não tem ouvido para a música, a respeito das produções de Mozart ou Beethoven, tem tanto valor, como a da senhora Martineau sobre o exercício de uma faculdade religiosa ou, mesmo, poética. Ela acreditava na clarividência, na leitura dos pensamentos de outrem executada por um mortal colocado a grande distância, mas a concepção de um Deus onipotente e onisciente era tão adversa à sua inteligência que a fazia corar, tão desencaminhados, que a fazia chorar. Receio que houvesse alguma coisa de mórbido nesse corar, alguma coisa que confundia a nudez moral e espiritual com a física. Para a mente filosófica, a meditação sobre as provas de uma faculdade clarividente, no homem finito, facilita a concepção de uma inteligência infinitamente poderosa. Para a senhora Martineau faltava a sugestão da grande possibilidade disso e, mesmo, a de uma faculdade supersensorial em sua própria constituição, promissora de ser continuada além da tumba. Ela, ou cegamente ignorava, ou seus sentimentos individuais a respeito impediam-na de ver a clara significação dos grandes fatos contrários à sua teoria saduciana. Apaixonada e sincera, ela era mais capaz de odiar que de amar, mas não era grande entusiasta. Não podia apreciar a música, por ser surda. Faltava-lhe também a faculdade poética, tão comumente aliada à religiosa. Nenhuma de suas tentativas de verificação é hoje recordada. Se ela conhecesse um pouco de filosofia, seus dons naturais afastam-la-iam simplesmente dessa direção. Apesar disso, com todos esses defeitos e perversões, com a sua completa ausência daquela vista que penetra além da superfície das coisas, buscando-lhes a beleza latente ou a significação, poucos assuntos havia, a cujo respeito não tivesse ela plena confiança de que Harriet Martineau estava no caso de falar como mestra. Era nessa confiança em si mesma que estava o segredo do seu poder e dos seus êxitos. Era uma escritora preparada e laboriosa, dispondo de um estilo claro, animado e incisivo, mas como prosadora original não deixou obra digna de memória. Guilherme Humboldt, irmão de Alexandre, apresenta outro caso de um homem, em quem o desejo da imortalidade parece não ter tido a força para ser um motivo. Devo confessar francamente, diz ele, que, com justiça ou sem ela, não tenho a esperança de outra vida. Não busco construir para mim mesmo uma existência contrária às minhas ideias humanas, e contudo é-me impossível criar uma outra. Encaro a morte com absoluta calma, mas sem desejos ou entusiasmo. Se Humboldt conhecesse os fenômenos psíquicos, talvez ficasse sabendo que suas ideias humanas, a respeito da vida futura, estavam em mais harmonia do que ele podia esperar, com os fatos atuais. Charles Bradlaugh, membro do parlamento inglês, parece haver se inquietado um pouco com a expansão do espiritismo, porque diz ter lançado para longe toda a crença numa vida futura, e que com isso se achara notavelmente melhor. Confessa-se superior às míseras fraquezas dos que desejam ver de novo os parentes, filhos, irmãos, irmãs ou amigos que julgamos haverem escapado do aniquilamento. Há alguns anos houve uma discussão pública, acerca da vida futura, entre ele e James Burns, o bem conhecido publicista de livros e periódicos espíritas, a qual, como de costume, não terminou pela derrota de um dos contendores. Um fato, porém, tornou-se evidente. O único meio pelo qual Bradlaugh pôde mostrar que sustentava sua doutrina saduciana, foi declarar que ignorava os fatos psíquicos. Falaram-lhe da clarividência, da escrita direta e das mãos espirituais, e ele respondia sempre, não está provado. Declarou seguir o método dedutivo, preconcebido, como o Dr. Beard,
e sua lógica consistiam em lançar o descrédito sobre fenômenos já bem conhecidos. O Sr. Burns prosseguiu no método indutivo, apresentando uma inexpugnável classificação de fatos. O Sr. Bradlaugh opôs a esses fatos os seus sentimentos íntimos, seu raciocínio dedutivo e suas convicções puramente individuais. A excusa que apresentou, para proceder assim, foi dizer que não se havia ocupado com a explicação de certos fenômenos psicológicos nem em trazer alguns fatos científicos em oposição. A minha razão repele os vossos fatos, eis o resumo e a substância de seus argumentos. Cumpria ao Sr. Bradlaugh mostrar, ou que os fenômenos psicológicos não se dão, ou que não há razão para se crer que a teoria espírita dê uma explicação aceitável deles. Isso ele deixou de fazer e de tentar fazê-lo, e todos notaram que havia mais lógica na lúcida apresentação dos fatos feita pelo Sr. Burns, que em todo o mecanismo artificial das proposições abstrusas com que o Sr. Bradlaugh buscava evitar o choque da força desses fatos. Ele apresenta o fanatismo do extremado homem da Igreja na seguinte observação, que nos mostra haver uma ortodoxia no secularismo, como há uma na religião sectarista. Se no presente é uma realidade que todos os seculares não são ateus, digo-vos também, na minha opinião, que a consequência lógica do secularismo deve ser que o homem se lançará no ateísmo, se tiver um cérebro capaz de compreender. Toda a base da nossa causa secular está firmada na ignorância direta e na negação da possibilidade de tal estado de existência, isto é, em algum estado futuro. Assim, parece que, para satisfazer a ortodoxia desse papa secular, o homem deve ignorar e negar a possibilidade de um futuro estado de existência. Não há um Deus, e Charles Bradlaugh é o seu profeta. Tal parece ser o caráter de suas fulminações contra os insensatos que admitem a crença ateísta e a possibilidade de uma vida de além para o homem. O admirável é, se ele é sincero, não se ocupar, o menos possível, com o que os outros possam pensar em relação ao espiritismo, ao republicanismo ou a outra coisa qualquer. Se o pensamento procede de uma simples disposição acidental de certas moléculas da matéria, onde estará algum sinal absoluto da verdade? Se o povo não pensar como deve, por que não lança a responsabilidade disso sobre as moléculas? Se a matéria e o acaso são os reis, que lógica há em incomodar-se com o que eles fazem? A crença no espírito, em Deus ou nos deuses vem, a cada raça civilizada ou não, pelas evidências de certos fenômenos supersensoriais, manifestados pelos homens e pelos espíritos desencarnados. E essa crença que o Sr. Bradlaugh pretende extirpar. Ele não tem experiência em tais coisas. Como poderia ele crer que algum outro tenha? Mas ele não é representante da raça humana mais infalível do que o cavalo que costumava comer bifes era representante da raça equina. Não obstante isso, o genus cavalo é graminívoro. O erro de Bradlaugh está em tomar as suas próprias idiosincrasias e suas limitadas faculdades como padrão do universo. Como nada conhece acerca dos espíritos, entende que não existe o mundo espiritual e que a evidência é uma ilusão. Como não deseja a imortalidade, entende que ninguém há de desejá-la. Não há muito um analfabeto calculador mental, na Escócia, teve de responder à pergunta que lhe fizeram, de quantas letras havia na coleção de um ano de uma publicação diária de 8 páginas. Tendo cada uma 7 colunas de 190 linhas de 32 letras cada uma. A resposta exata, 139.873.440, foi dada em 10 segundos. Poder-se-á negar a possibilidade de uma tal faculdade, por não se achar ela desenvolvida em nossa própria estrutura mental? Em sua última obra, A Velha e a Nova Fé, Davi F. Strauss diz que o prospecto da persistência eterna da vida encheu de terror. Dizendo, porém, isso, ele ignora fatos e analogias que, talvez, lhe tornasse essa ideia menos intolerável. Ele ignora a existência possível das faculdades psíquicas da própria constituição, as quais podem proporcionar o nosso dia à nossa força, e adaptar nossos futuros horizontes às nossas futuras capacidades e necessidades. Além de tudo, ele põe de parte a possibilidade da superintendência de um poder infinitamente benévolo, que mesmo que só nos tivesse dado a vida, para nos tornar axons e retos, seria ainda uma bem-aventurança se não curarmos de todos esses fatos de distintos estados mentais e outros fenômenos, verificados no testemunho que tenho apresentado. Logicamente podíamos cair nesse estado de terror que se apodera de Strauss. O espiritismo lhe poderia mostrar que as suas apreensões se assemelham aos temores das crianças quando se acham no escuro. Ele força-lo-ia a reconhecer que a natureza humana é complexa, que há uma consciência exterior e outra interior, distintas,
e que a interior pode zombar do terror sentido pelo exterior, à vista daquilo a que as faculdades do nosso organismo superior se prendem por uma grata atração. O Sr. Félix Adler, o assaz conhecido pregador liberal, opõe-se ao que ele chama um mórbido desejo de imortalidade. E Emerson Franzi mesmo atesta isso que ele estigmatiza como um simples desejo, depois de conhecer a imortalidade que admitimos. O Sr. Adler quer dirigir a atenção dos homens para as mais urgentes necessidades do presente aqui. Certamente, se existe alguma coisa capaz de o conseguir, deve ser o espiritismo, desde que olha o futuro como continuação da presente vida individual, colorido e moldado pelo caráter e afetos, desenvolvidos ou formados nesta. Esse assunto constituiu-se presentemente um ramo da fisiologia das espécies. Não é o máximo, mas antes o mínimo de uma genuína aspiração, chamai-lhe desejo, se o quiserdes, a imortalidade que faz a nossos olhos a vida humana parecer coisa imperfeita. Não é o desejo de maior vida, mas a falta de apreciação da mesma vida, com a sua vasta significação, suas esplêndidas oportunidades e as provas esmagadoras que possuímos da sua continuação em outro estádio do ser, com a nossa individualidade intacta e os nossos afetos purificados e ampliados, que deve ser considerado um erro deplorável. Sustentar que uma nova era de zelo moral possa vir sem o grande fator da verificação da imortalidade, é uma afirmação totalmente antagônica com os fatos da natureza humana, tomados, não em seus aspectos excepcionais, mas nas intuições gerais e experiências da raça. Uma religião nacionalista, sem o elemento da imortalidade, é uma quimera. O Sr. Adler poderá adornar a vida com tudo o que há de nobre, de profundos afetos e firmes resoluções, mas, sendo indiferente à vida em si mesma, nos fará desejar menos a sua continuação além da vida carnal. Amaremos nossos filhos, pais e amigos com profundo afeto, mas seremos indiferentes à questão de saber se, depois da agonia da separação, nós os veremos ainda em outro mundo melhor. A sua asserção de ser a opinião comum acerca das almas originada de uma explicação errônea do fenômeno dos sonhos, é uma repetição de um dos argumentos de Strauss, e é completo erro no sentido em que é apresentada. A história do Espiritismo mostra que a crença na imortalidade foi inspirada pelos reais fenômenos objetivos e pelas faculdades mediúnicas da própria alma, despertadas frequentemente, talvez, pela influência de espíritos livres da carne. Completamente falsa é a noção de que o conhecimento seguro de uma vida futura, como muitos espíritos o possuem hoje, é incompatível com as atividades do presente. A história mostra que os homens mais ativos de hoje e da presente geração têm sido os que foram chamadas por Goethe naturezas demoníacas, homens intimamente seguros de seus dons espirituais, e frequentemente com ideias mais adiantadas do que as concedidas por seu conhecimento da vida futura. Foram eles os Pitágoras, Sócrates, Aristóteles, Cícero, Plutarco, Mahomet, Shakespeare, Richard Baxter, Martinho Lutero, Henry Moore, John Sley, Melanchthon, Swedenborg, Robert Burns, Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Paine, Napoleão Bonaparte, Luiz Napoleão, Peirce, Guizot, Mazzini, Garibaldi, Bismarck, etc. A maioria desses homens conhecia os fenômenos psíquicos e eram confessos espíritas, no sentido moderno da palavra, e todos crentes na imortalidade da alma. Veja o amontoado de atividade contido nas vidas terrenas desses homens. O Sr. Adler terá de reformar a sua teoria, se conhecer os fatos espíritas. O sentimento da imortalidade, no que se refere às puras afeições, o amor aos parentes e amigos, é uma consideração que não deve ser posta de parte, apesar de eu já haver mostrado que a crença positiva na imortalidade procede menos do lado emocional da nossa natureza do que do racional, quando fortalecido pelos fenômenos atuais que têm universalizado essa crença. E para esse sentimento de imortalidade, que as afeições nos inspiram, diz Henry Thomas Buckley, que apelarei como a melhor prova de uma vida futura. Ela se mostrará mais real, por ser uma necessidade das afeições, disse Hortência Bonaparte. O sentimento normal e natural é bem expresso por Richard Baxter, 1615 e 1691, um dos mais apreciados teólogos ingleses. Diz ele: confesso, como fruto da experiência de minha própria alma, que a esperança de amar meus amigos no céu é que principalmente incita o meu amor por eles aqui na terra. Se eu pensasse que não os conheceria e, por consequência, não mais os amaria depois do fim desta vida, teria razão para contá-los aqui como seres temporários e amá-los como tais. Hoje, porém,
Me deleito em conversar com os meus amigos, na firme persuasão de que lá ainda conversarei com eles, e me consolo com o pensamento de que aqueles que estão mortos ou ausentes, por mim serão encontrados no céu e amados com uma ternura mais perfeita e celeste. Poucos homens usaram de mais sarcasmo ridiculizando a Bíblia e as bases da crença na imortalidade do que o coronel Robert Ingersoll, de Illinois, homem de grandes dotes naturais e de eloquência fácil. No funeral, porém, de seu irmão E.C. Ingersoll, em Washington, D.C., a 2 de junho de 1879, esse afamado gracejador, cedendo ao elemento emocional da sua natureza, mudou um pouco seu tom, em face da morte, e disse: a vida é um estreito vale entre as frias e estéreis montanhas de duas eternidades. Em vão nos esforçamos para ver por cima das cristas, bradamos, e o eco é a única resposta ao nosso lamentoso grito. Dos lábios mudos dos mortos não sai uma palavra, mas na noite da morte a esperança descobre uma estrela e, obedecendo a seu amor, pode ouvir o sussurro de um voo. Aquele que ali descansa, quando morria, tomando a aproximação da morte por uma volta à saúde, murmurou com seu último suspiro: agora estou melhor. Acreditamos, apesar das dúvidas e dogmas, das lágrimas e temores, que essas são as caras palavras de todos os mortos. Estrelas e sussurros de voos. Realmente parece que a natureza emocional domina a intelectual, quando uma tremenda realidade íntima o homem a se libertar dela. E quando o desgosto a torna necessária ao nosso coração, que a certeza da nossa própria imortalidade e da dos nossos queridos brilha, entre as sombras da dúvida e da angústia, ao coração onde reside realmente o amor. Ao homem, ao mesmo tempo forte em suas afeições e conhecedor dos nossos fatos espirituais, o estreito vale entre as frias e estéreis montanhas de duas eternidades é um vestíbulo de uma vida mais ampla, e a morte, em vez de vir com a sua forma antiga de esqueleto, com um dardo na mão, vem como um anjo gracioso, chamando-nos por acenos para uma formosa praia, e para uma reunião ali com os nossos parentes e afeiçoados. O professor W. K. Clifford, matemático inglês de grandes esperanças, faleceu em 1879, na idade de 34 anos. Até o tempo de receber o seu grau colegial, adotava os ensinos da alta igreja extremada. Um salto de um a outro extremo é possível dar-se, e por isso não nos devemos surpreender de se haver ele tornado um extremado e independente nacionalista, e adquirido muitos inimigos pela inflexível severidade de seus escritos sobre tópicos que são convencionalmente manuseados com delicadeza e cautela. Ele debuxou o seu pequeno diagrama da origem e plano do universo com tanta habilidade como se tratasse uma figura geométrica. Com o adicionamento de alguns pequenos pensamentos, aqui ou ali, todo o embaraço seria removido. Pelo menos assim pensava o Sr. Clifford no tempo em que a maioria dos nossos grandes homens justamente começava a sondar fracamente as profundezas da própria ignorância. Uma simples prova da escrita direta destrói todo o seu sistema saduceano. Sabemos que entre as suas vistas adiantadas estava a da finalidade nesta vida da existência consciente, que ele não esperava um futuro, mas cria inútil gastar-se pensamentos em expectativas vãs. Seu dogmatismo, baseado em não demonstradas hipóteses, discordava singularmente da sua habilidade matemática. Livre das suas limitações profissionais, sua imaginação, sem o constrangimento das certezas científicas, parecia lançar-se nos arrojos desenfreados da mera especulação. Soubemos pelo Sr. Pollock, seu biógrafo, que nenhum homem, mais que ele, amou a vida e menos temeu a morte, ao que acrescenta, ele justificava bem e realmente a grande sentença de Spinoza, sempre presente em sua mente e em seus lábios: homo liber de nulla riminus quando morte cogitat, o homem livre nada cogita menos do que na morte. Se esse sentimento estava sempre em sua mente e em seus lábios, bastava-lhe ter pensamento, e não se sabe por que frequentemente ostentava não fazer caso dela. Nada encontro de admirável em uma atitude apática em relação à morte. Isso tanto pode ser prova de imbecilidade como de vigor mental. Os gules chineses têm essa perfeição. Eis uma das observações de Clifford: caminhemos para o estabelecimento de um mundo sem Deus e de um firmamento sem almas. Sem dúvida a enunciação desse absurdo era um amargo protesto contra o espiritismo, que o excitava com uma bandeirola vermelha e cita o touro na arena, e não nos deve isso admirar, visto que os fenômenos psicológicos preter-humanos eram a ruína e a desgraça das suas imperfeitas especulações. Esses fenômenos estão hoje mais bem demonstrados do que muitas das conclusões da ciência ortodoxa, mais acessíveis que muitos fatos admitidos em patologia,
tão verificáveis como os da química analítica ou da astronomia física. A providência muitas vezes nos dá mais que o testemunho das afeições, inefavelmente preciosas, mais que as afirmações do coração, para sobre elas fundarmos ou justificarmos o nosso pensamento da imortalidade. Quando uma nova geração for levada a aceitá-la como um fato da ciência, o efeito não pode deixar de ser favorável ao adiantamento moral e religioso do homem civilizado. Para elevarmos à altura de um grande argumento as provas da imortalidade da alma, devemos reconhecer que há uma alma, transcendente e imanente, no macrocosmo como no microcosmo, no universo como nessa aparição passageira de carne e osso que forma o organismo físico do homem. Sem tal convicção não pode haver sinceros sentimentos religiosos, livres de toda superstição e desarmonia. E sem o sentimento religioso o conhecimento da nossa imortalidade fica privado desse elemento de vitalidade e aspiração, que pode torná-lo uma potência para o bem, um renovador, um purificador e um ascenso. Se não houvesse um supremo tribunal espiritual de absoluta retidão, justiça e amor no cosmos, a imortalidade seria um favor duvidoso. Tendo essa crença aí, portanto, a fé em Deus, veremos restos de luz através de tudo que é obscuro, a significação e a grandeza da vida despontarem em nossas mentes finitas e falíveis, e os males, perplexidades e sofrimentos desse breve instante de tempo se perderão nas inefáveis compensações da eternidade. Sem o fim que nos propõe essa esperança racional e inspirada, um conhecimento das exterioridades do espiritismo pode não trazer-nos maior favor que o dos artifícios de um prestidigitador ou das habilidades de um acrobata. As maiores verdades se apresentam antes ao sentimento e à vontade do que ao intelecto. Uma verdade como a imortalidade deve ser sentida antes de se poder tornar realmente uma verdade individual. Só o frio assentimento do intelecto não pode fazer disso uma inspiração e uma força santificada. Fatos meramente fenomenais, que foram investigados e aceitos como verdades, sugeriram-nos a tarefa longa, se não interminável, de estudarmos as relações dessa estupenda verdade com a vida, a ciência, a filosofia, a moral e a religião. Seguramente, se o credo, Deus e a imortalidade, bastou para os profetas e para o Cristo, há de bastar também para os sinceros espíritas, pois ele encerra tudo o que há de verdadeiro e essencial em todos os credos e religiões até aqui formuladas nos pensamentos dos homens de coração puro. A paternidade divina, a confraternização de todas as inteligências que partilham da vida divina, a imortalidade de todas as almas, a supremacia da lei do amor e da justiça, tais são as grandes realidades que o Cristo veio ensinar e o Espiritismo confirmar. Capítulo 12. A grande generalização. Já ficou dito em outro ponto que o Espiritismo não é uma forma de religião. Ele só é religião quando busca verificar os grandes fatos da existência de Deus e da imortalidade. Prova a existência de seres etéreos, exercendo um poder preter-humano sobre a matéria. Ainda mais, prova que os nossos amigos mortos ainda estão vivos e, como consequência, que deve existir um mundo espiritual, por impenetrável que seja aos sentidos mortais. Será uma concepção acanhada a supor-se que aquilo que é real, para o nosso planeta, não seja possível para todos os outros dispersos pelo universo, que eles não possam ter habitantes humanos, alguns, talvez, com organizações e faculdades superiores às nossas, que cada planeta não tenha sua esfera espiritual, que todas as inteligências criadas não devam, antes ou depois da dissolução do corpo terreno, ter de algum modo o privilégio da intercomunicação, e que na hierarquia dos espíritos não deva haver alguns inconcebivelmente superiores a todos os que aqui conhecemos por experiência direta. Tudo isso é uma simples dedução dos fatos já verificados pelas demonstrações científicas atuais, ou análogos aos verificados. Não haverá, porém, ainda outros deduzidos inevitavelmente dos mencionados, e formando juntos um só todo. O cosmos nos denuncia a superioridade de uma inteligência e de uma vontade. A própria filosofia profana de Atmani pretende prová-lo por uma série de águas demonstrações tiradas das ciências positivas. A concepção teísta é assim corroborada pelas provas práticas da existência dos espíritos finitos e subordinados, cada qual destinado a demonstrar, em cada período de sua vida mortal, que ele também é um filho do infinito. O Ser Supremo, se tem inteligência e vontade, também deve ser consciente, visto que não se pode ter conhecimento sem uma consciência disso, ativa em um ou outro estado. Empregando a palavra pessoa no seu sentido literal e ultra-etimológico, ele deve ser também pessoal, visto que a consciência implica a personalidade. Isso não quer dizer, como Schelling, Hartmann,
Mesmo, a J. Davis parecem pensar que haja uma individualização por um organismo, uma relatividade, uma distinção de eu e não eu. Um eminente filósofo físico, Hermann Lotze, observa: a personalidade baseia-se puramente no caráter, no conhecimento de si próprio, sem referir-se ao que é estranho a si. A personalidade de Deus, portanto, não implica a distinção do que é do que não é ele, e assim não o limita ou torna finito. Ao contrário, a personalidade perfeita só se encontra em Deus, ao passo que em todos os espíritos finitos só existe dela uma fraca imitação. A limitação do finito não é condição necessária da personalidade, mas antes um impedimento ao seu desenvolvimento. O fato de haver espíritos finitos, conscientes e clarividentes, aos quais já nos temos referido, justifica o instinto humano da prece. Rodeados como estamos de hostes de testemunhas, não só de nossos atos, mas ainda de nossos pensamentos, podemos crer que, como Cristo claramente ensina falando das crianças, existem espíritos guardas, atentos às nossas necessidades e prontos a acudir ao nosso apelo. Poderão dizer que essa crença conduz a uma espécie de politeísmo, e a resposta é que, como só devemos chamar os bons espíritos para o bem, eles só atuarão fazendo-nos obrar de conformidade com a lei divina. Muitos casos, não considerados, de aparente interposição espiritual, como quando um homem por um aviso súbito desiste da ideia de embarcar em um certo navio, podem ocorrer como resposta a uma prece íntima, da qual o indivíduo não tem normalmente consciência. Uma prece, para libertar-se de um perigo físico, pode ser atendida, sem violação alguma da lei natural. O Espiritismo nos ensina que a prece não é um brado fortuito lançado no vácuo, onde não exista quem a ouça e a ela possa responder. Uma individualidade que pretendia ser um espírito livre, disse: nós pedimos para obter o que precisamos, qualquer que seja o objeto, a menos que não seja mal. Por tudo aquilo que nos pode ser concedido pela sanção divina, devemos a Deus dirigir as nossas preces, e Ele permite que os espíritos executem seus decretos. Vós podeis dizer que o Espírito de Deus habita nas almas dos espíritos que vos auxiliam. Nós não dirigimos as preces aos espíritos, mas a Deus. Todos os grandes videntes foram crentes na eficácia da prece. O Espiritismo, tendo assim um diâmetro ilimitado e abraçando não só o universo visível, mas também o invisível dentro da sua circunferência, busca incluir e absorver todas as menores formas de religião em sua grande generalização de Deus e da imortalidade. Não nos devemos surpreender que os órgãos sectaristas, inclusive mesmo o pequeno círculo dos livres religionistas, se incomodem com o prospecto de uma base científica dada ao Espiritismo, e exprimam o seu desafeto, algum tanto prematuramente, em termos descomedidos. Uma coisa por mim aprendida, nas minhas primeiras experiências do mesmerismo, foi o fato da existência de uma emanação esférica de todas as substâncias ou objetos, físicos ou espirituais. Se eu magnetizar um lenço ou um copo d'água, o sensitivo sonambúlico conhecê-lo-á logo. A verificação foi repetida em muitas e variadas condições, ficando o fato conclusivamente provado. Não lemos, nos Atos dos Apóstolos, 19:12, que nos lenços e os aventais dos doentes, quando tocados por Paulo, faziam as enfermidades fugirem deles. Sabemos que nos vegetais e nas árvores há emanações físicas, que nos afetam o olfato. Não partirão também emanações da natureza psíquica, como da física, daquilo que pensa, como daquilo que cresce. Muito frequentemente a minha sonâmbula costumava dizer das pessoas que lhe eram apresentadas: eu gosto ou não gosto da sua esfera. Na atividade da sua faculdade podemos encontrar a explicação de alguns dos fenômenos de psicometria e transe sonambúlico. Nem sempre é necessário recorrer-se à agência de um espírito livre para explicá-los. O psicometrista toca num papel escrito ou num fragmento de construção antiga, e recebe impressões que frequentemente se reconhecem maravilhosamente exatas, e a experiência já tem sido tão repetida, que nenhuma teoria de coincidências pode mais ser admitida a respeito. Não poderá haver relíquias espirituais, auras psíquicas, emanações etéreas menos transitórias que as físicas, das quais os sensitivos sintam as impressões, entrando em sua esfera. Ele entra em uma sala pela primeira vez e estremece sem saber por quê. Gradual ou lentamente, uma impressão afeta a sua consciência, quando nos diz que um assassino ou um suicídio se deu naquela sala. Indaga-se, e reconhece-se ser real. De onde veio essa impressão? De alguma aura psíquica ficada nos móveis ou nas paredes, ou de algum espírito que se comunica?
A ação da luz pode imprimir uma imagem sobre a superfície dos objetos inorgânicos. Uma experiência é da colocação de uma chave ou de algum outro objeto sobre um pedaço de papel branco e sua exposição por alguns minutos à ação da luz solar. Se olhar